vocês querem de mim? Por que eu estou sendo preso aqui? Meu nome, senhores, Paulo Regulus Neves Freire. Eu nasci dia 19 de setembro de 1921. Isso. Cidade de Recife, Pernambuco. Sou de uma família classe média, mas vivemos na pobreza nos amargos tempos da crise de 1929. Eu posso saber de que estou sendo acusado? De quê? De quê? Atividade considerada subversiva? Só porque eu defendo que a desigualdade entre as classes sociais acarretam na opressão. Sim, eu vivi esta realidade. Eu vivi esta realidade, senhores. Eu estou sendo preso aqui, senhores. É isto. Porque eu defendo que o ensino, defendo o ensino como forma de despertar no aluno o seu senso crítico, fazendo com que ele mesmo amplie a sua consciência social e atinja a sua autonomia. E é por isso que vocês estão me prendendo aqui, senhores. Sim, afirmo. Sim, senhores, afirmo, sim, senhores. Eu sou, sim, um propagador de ideias e ideais. Eu tenho consciência. Tenho consciência, sim, senhores. Eu tenho consciência das coisas que acontecem não só aqui na cidade, como tenho consciência das coisas que acontecem em todo o Brasil. Mas como pode, senhores? Eu não sei se é por ignorância ou por má fé, distorcem os questionamentos dos homens. Senhores, desculpem, eu estou com vontade de rir, não tenho como não rir, porque os senhores estão me acusando de lavador de cérebro. Talvez porque o meu método, que eu nem gosto que chamem assim, talvez essa forma de ensino é alérgica a qualquer regime totalitário, senhores. Sou intransigente em defender a alfabetização para adultos. Sim, sou muito intransigente neste ponto, sim, senhores. Há quem diga que não adianta alfabetizar 36 milhões de brasileiros, talvez porque, senhores, papagaio velho, senhores, não sabem ler, não aprendem a ler. É isso, senhores. Como se essa legião, senhores, de analfabetos não constituísse para nós, seus irmãos letrados, uma forma de desamor, uma forma de desleixo para com eles. Temos que fazer alguma coisa, senhores, e eu pago o preço que for. Sim. Não, senhores, nós não queremos, senhores, nós não pretendemos ser os donos da educação nacional, mas ser a defesa do SEC, Serviço de Extensão Cultural. A nada a convencer, senhores. Paciência. Que salvem os analfabetos. Que que vocês chamam de método, essa forma de ensino, seja adaptada e que inspire gerações futuras. Como eu já disse e repito, eu pago sim o preço para isso, senhores. Tudo bem? Que seja implantada na América Latina, até mesmo na África. Eu tenho essa esperança, senhores. Ensinei. Sim, eu ensinei. Ensinei 300 adultos a lerem e a escreverem em 45 dias. Perguntem isso ao senhor João Goulart. Foi em Angico. Foi.
Vocês sabem disso. Eu não entendo por que estão perguntando, mas tudo bem. Senhores, não sei, senhores, quanto tempo eu ficarei aqui nesta prisão ou em outra, mas onde eu estiver, eu lutarei em prol dos menos favorecidos. A minha trajetória todos irão conhecer. Vocês podem me prender como estão fazendo. Vocês podem até me torturar. Mas vocês não podem me calar. Eu sou o povo que fala por mim. E sempre falarão. Através da evolução dos meus estudos. Senhores, o Plano Nacional de Alfabetização, senhores, nunca vai parar. Eu não compactuo com esta alfabetização através de cartilhas, onde diz o boi baba, vovó e a Eva viram a uva. Os mais saidinhos dizem, vovô viu a vulva da vovó. Senhores, eu vejo a educação como uma forma libertadora. E por isto que vocês me odeiam. Porque eu estou ao lado oposto do que está atravessando este nosso país. Esta maldita ditadura militar. Vocês podem me prender. E vocês não vão me calar. Tudo bem, senhores. Eu explico essa questão das cartilhas. Quando eu disse que vovó e a Eva viram a uva, não importa, senhores, não importa quem viu primeiro. O que importa é o contexto que elas estavam inseridas. Quem planta, quem colhe, quem vende, quem lucra com esta uva. Enfim, quem chupa esta uva. Eu sou favorável ao método de educação, senhores. Este método onde se entende o cotidiano do cidadão, o contexto que ele está inserido, trabalhando, decodificando a fonética das palavras. Vocês estão me compreendendo? A fonética das palavras, de acordo com a vivência do cidadão, do indivíduo. De acordo com essa fonética do seu cotidiano, ele vai criando novas palavras, criando novas possibilidades, ele vai ampliando, senhores, o seu repertório. Vai se inserindo na sociedade. Eu sempre digo e repito, o saber ele está em constante evolução. Estamos aprendendo a vida toda. E isto cai por terra aquela tese de que alguém está pronto para ensinar, alguém está pronto para receber este conhecimento, estão prontos para aprender, como se fosse uma transferência bancária. E eu digo mais uma vez que o meu método, ele atende não só a alfabetização de adultos,
mas ele engloba também crianças, enfermeiras, arrumadeiras, costureiras, pedreiros, cabeleireiros, enfim, qualquer profissão que o cidadão escolher. O importante é que ele consiga questionar. O que é importante, eu tenho consciência, senhores. Desculpa, eu não vou me exaltar. Eu tenho sim, senhores, consciência do meu poder político, sim, libertador e principalmente da minha função de conscientizador. Há tempos que eu estou aqui. E há uma dificuldade no início, mas agora já estou habituado à leitura, estou preparando meu livro. Estou com uma certa dificuldade em entender esse tal de Guimarães Rosa. É a companhia da leitura e dos amigos. Pessoas estão dormindo. Pessoal, vamos se acordando aí, vamos se levantando, que daqui a pouco vai chegar a comida. Elza, minha esposa, sempre generosa, ela manda comida para todos. E a companhia dos amigos que eu fiz aqui tem sido uma coisa maravilhosa. Eu tenho conseguido aprender com eles. Eu estou vendo aqui que eu estou com dificuldade em as coisas que eu anotei deste tal Guimarães Rosa. Ô Claudemir, você que mora nessa região entre Goiás e o Rio São Francisco, por favor, eu quero que depois que comermos, você me ajude aqui com estas coisas que eu anotei aqui do Guimarães Rosa. Ajudar a entender essas palavras, traduzir essas palavras. Eu quero entender por que dessas palavras, como que elas foram parar entre Rio São Francisco e Goiás. E você, Claudemir, pode me ajudar nisso. Depois que comermos, por favor. Olha a comida! Hoje, a Elza caprichou. Esta aqui é a minha. Claudemir, toma a sua, hein? Mas calma aí. Não esquece que temos que, depois de comermos, me ajudar aqui com o Guimarães Rosa. Por favor. Já entrega a do Roberto, por favor. Opa, leva as duas. Desculpa que caiu a tampa. Opa. Deixa eu dar aqui. Entrega para o Roberto, por favor, Claudemir. Jeremias, pega a tua, por favor. Precisa estudar, Jeremias. Leva este livro. Pode ler. Leva o livro junto. Fala, Zacarias. O quê? Tá gostando do livro? Que bom, que bom. Mas depois tem o Fernando Pessoa aqui. Tem outras coisas que tu vai gostar. Isto. Um garfo aqui. Vamos lá. Meu rapaz, volta aqui, por favor. Não esquece, vê se a Elza ainda não foi. Diz pra ela
não esquece de avisar para as crianças, por favor, que o pai delas está viajando. Pode ir. Obrigado. Que bom que... Não, depois você recolhe, por favor. Pessoal, comem sossegar, vamos conversar. Adoro este momento onde trocamos ideias, conversamos. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu ontem. Eu estava aqui tentando entender o Guimarães Rosa, vocês estavam dormindo, o que me aparece? Um recruta me aparece aqui, dizendo, professor Freire, o senhor podia amanhã nos ajudar em uma coisa? Fiquei surpreso, falei, ajudar? O que eu posso servir? Ele disse que ia receber uma quantidade enorme de recrutas e muitos deles não sabem ler nem escrever. Então, acreditem, senhores, ele pediu que teve uma ideia. Eu tive uma ideia, professor. Aproveitando a sua passagem por aqui, o senhor podia nos ajudar a ensinar a esses recrutas a ler e escrever? Fiquei surpreso e disse, meu rapaz, calma. É justamente por isto que eu estou preso aqui. Eu fiquei assustado com a ingenuidade do rapaz e disse, se você disser aos seus superiores que convidou Paulo Freire para ensinar os recrutas a ler, escrever, quem vem parar aqui conosco é o senhor. E será mais uma boca para comer, não é? Mas como diz o ditado, onde comem 5, comem 10, não é? Comem 6, digamos assim. Ele foi embora e aceitou o meu conselho. Mas, senhores, depois que acabar de comer, podemos continuar a conversar, vamos jogar xadrez. Sabe que eu ganho sempre. Vamos, depois eu tenho que fazer umas palavras cruzadas, umas coisas, mas vou continuar a conversar com vocês. Vamos terminar aí com o nosso almoço. Continuaremos depois. Mas vocês gostam de perguntar, hein? Sei que depois que terminar de comer, íamos poder dormir um pouquinho. Desta forma, Mas pode perguntar, pode perguntar. Eles gostam de perguntar. E eu gosto de falar. Sim, sou advogado. Me formei em Direito na Faculdade de Recife. Meu primeiro trabalho como advogado foi retirar a cadeira odontológica de um dentista, de um recém-formado dentista. Portanto, eu não retirei a cadeira. Desta forma, eu desisti da causa, como também desisti da minha carreira de advogado. Mas continue, pode perguntar. Eu preferi ser professor. Comecei a lecionar numa escola da periferia de Recife. Depois eu me tornei diretor. Sim, fui diretor do Centro de Cultura do SESI. E a história continua, e vocês sabem muito bem que hoje, sabe que a Elza, minha mulher, tem cuidado de tudo para mim. Mas vai chegar um momento que vamos ter que seguir
Eu não sei, eu já disse para vocês. Já pedi para a Elza para dizer que o pai dela, das crianças está viajando. Eu não sei quanto tempo esta viagem vai demorar. E não sei se vocês perceberam, esta viagem está prestes a começar. Devíamos fazer como as crianças, usar a nossa imaginação, pegar uma coisa e transformar em outra. Assim como transforma a vida. Eu estou dizendo tudo isto a vocês porque eu não vou ficar mais aqui com vocês. Minha estadia aqui acabou. Terminar de arrumar minhas coisas, minhas roupas, as coisas que a Elza mandou para mim. Eu vou ter que me despedir. Esta noite vou me levar. E eu não sei para onde. Ei, vamos embora, que esperar não é saber. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nos campos, nas escolas, campos, construções, somos todos iguais. Ei, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ei, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ei, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Amanhã eu vou acordar. Sabe-se lá aonde. Estou pronto. Depois de passar 70 dias presos no Brasil, eu fui libertado e solto, na verdade, apenas solto. Mas se continuasse no Brasil, isto mesmo, poderiam me matar ou me prender novamente. É por isso que minha família se escondeu em Campos, no Rio de Janeiro, e eu fui para Bolívia. Chegando na Bolívia,
a coisa não estava muito boa e eu então fiquei um tempo mesmo assim e minha família ainda longe de mim. De repente eu me mudei, depois de um tempo, vim parar aqui, no Chile. Agora estou reorganizando novamente a minha vida, já estou um tempo aqui. Minha família veio se exilar comigo e provavelmente eu vou ficar sumido por uns tempos. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora do Brasil, mas nestes tempos eu fiquei pensando que, puxa vida, oxe, eu gostaria de ter sido cantor. Sim, eu quis ser cantor. Cantar amor ardente, cantar a luta de classe, cantar a desigualdade, cantar para o povo e com o povo. Cantar com toda a gente. Usar a criação, usar a arte, aliás, na educação, na cultura e na vida. Provavelmente quando voltar estarei totalmente diferente, se voltar. Me dá saudade de tudo e agora eu gostaria muito de voltar no tempo. E aqui como tudo começou. E eu estou pensando em voltar ao tempo de criança. Vem a ver, mãe. Desenhei nossa casa, olha. Se pudesse colorir a areia ia ficar mais bonito. Ontem a senhora me ensinou alguns nomes diferentes. O meu eu já sei, o da senhora vai demorar um pouco. Edeltrudes Neves Freire. Muito difícil. Só vou mostrar quando eu tiver certeza que tá bom. Já estou com 10 anos e ainda não sei escrever tudo o que quero. Mãe, o que é democracia? Tá bom, amanhã eu aprendo. A senhora não vai esquecer? Tá bom, mãe. Já vou almoçar e à noite quero que o pai toque violão até eu dormir. Mãe, se eu continuar aprendendo tudo que a senhora me ensina desse jeito, serei um grande homem. E não apenas um homem grande. Assim como Augusto Boal, Patativa do Assaré, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Enfio, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré. Oxe, desta forma, eles se tornaram universal e eu, com meus sonhos de criança, aprendendo a ler, escrever com minha mãe, no quintal de casa, fazendo os meus desenhos de Angico, agora para o mundo. Me deram um limão e eu estou fazendo uma limonada. Mas agora eu vou ter que aproveitar que já estão todos dormindo e vou escrever para a minha prima, a minha priminha, na Tercinha. Eu vou fazer isto. Santiago está uma beleza nesta época, somente que muito quente. A cidade está ficando cheia de flores, de todas as cores. O jardim de nossa casa azul
está com a grama toda verdinha. As roseiras começam a abrir suas rosas. A gente olha para as roseiras e parece gente rindo. Se os homens grandes, as pessoas grandes, pudessem ou quisessem rir como as roseiras, como as crianças, o mundo seria uma coisa linda na tercinha, não seria? Mas eu acredito que um dia, com o esforço do próprio homem, o mundo, a vida, vão deixar que as pessoas grandes possam rir como crianças. Mais ainda, e isto é muito importante, vão deixar que todas as crianças possam rir, porque hoje não são todas as crianças que podem rir na tercinha. Rir não é só abrir e entreabrir os lábios e mostrar os dentes. É expressar uma alegria de viver, uma vontade de fazer coisas, de transformar o mundo, a humanidade, somente como se pode amar a Deus. Hoje é sábado, uma beleza de dia. Eu deixei por um momento o estudo de um livro novo que estou escrevendo, Pedagogia do Oprimido. Parei por um momento para conversar um pouquinho com você, minha amiga mais moça. Santiago do Chile, outubro de 1967. Eu sou Georgina Aparecida de Jesus. Nasci e me criei na cidade de Angico, sertão do Rio Grande do Norte. Trabalhei muitos e muitos anos na roça. E eu tenho orgulho disto. Mas parecia que eu estava predestinada a ser uma lavradora para sempre. Ou como disse, uma roceira. Não que isto seja uma coisa ruim, porque muitas mulheres continuam ainda a criar os seus filhos, sim, com dignidade, trabalhando na roça, na enxada. E eu trabalhei. Mas eu estudei, como muitas pessoas estudaram. Eu aprendi a ler, a escrever, e fui aprendendo outras palavras. Mas a primeira palavra que eu aprendi a escrever e a ler foi enxada. Enxada. Depois aprendi a escrever martelo, marreta, serrote, prego, tijolo, marmita, chaleira, guardanapo, coisas do cotidiano do meu marido, que era pedreiro, e o meu cotidiano também. Mas o importante não foi só aprender a escrever estas palavras. O importante foi aprender o contexto destas palavras no nosso convívio social, político. Foi o que me fez crescer. E eu tenho muito a agradecer. Porque eu lembro que depois eu aprendi essa palavra contexto. Foi muito importante para mim escrever contexto. E depois sustentabilidade. Ah, que palavra ainda hoje muito usada, sustentabilidade. Depois eu aprendi a minha importância nesse contexto social. Estava inserida em tudo isso. Contexto, palavra maravilhosa. Pretexto, subtexto. Lembro como se fosse hoje. 1963. Naquele dia, o meu marido estava construindo um pequeno paiol. Aí ouvimos um barulho
E de repente nós vamos ver, era um jipe e o alto-falante estava anunciando que estava na cidade de Angico Paulo Freire. Ele estava propondo alfabetizar 300 alunos em apenas 40 horas de aula. Eu e meu marido não tivemos dúvida. Não perdemos esta oportunidade. E aí eu lembro que Paulo Freire reuniu a gente numa sala, ele começou a falar de uma forma simples, direta, ele provocou uma discussão e começamos a contar a nossa vida, a nossa história, e essas histórias de cada um, foi muito importante essa reunião prévia, porque eu percebi que ali havia uma mudança. E ele foi nos ouvindo e percebeu o contexto que estávamos inseridos. E é por isso que eu estou aqui hoje com muito orgulho para contar para vocês, para dividir esta minha experiência de Angico com vocês. Porque Paulo Freire não ensinava só a ler e escrever. Ele ensinava a gente a se sentir gente, a nos inserir na sociedade. E na época, e na década de 60, 50% dos nordestinos eram analfabetos. 15 milhões de analfabetos. E a cidade de Angico tinha 13 mil pessoas. Desses 13 mil, 75% eram analfabetos. E nessa primeira experiência de Paulo Freire, a maioria das pessoas que estavam inseridas, que se inscreveram, desses 300, eram moradores das comunidades rurais, trabalhadores braçais, inclusive. E aí, que éramos, inclusive, não tínhamos acesso à escola, estávamos, inclusive, excluídos, de certa forma, deste contexto social. Não tínhamos a consciência, é verdade. E aí, Paulo Freire ensinou a gente não só a ler e a escrever, como também a usar esse conhecimento no nosso cotidiano. Foi o que eu fiz. E eu comecei, eu tomei gosto, e eu me tornei técnica agrícola, me aposentei, trabalhei por muitos anos na comunidade em Uberlândia, e hoje eu tenho consciência da importância que Paulo Freire teve na minha vida, como mulher, como trabalhadora, e eu gostaria de agradecer que graças à escrita, à leitura, tenho o poder de escolha, de decisão, discutir, de discordar. Eu e meu marido, que Deus o tenha, fizemos parte deste contexto social, histórico. Eu tenho muito orgulho disto e dizer que a educação do nosso país depende do conhecimento de cada um. Busca a sua autonomia. Muito obrigado. Eu sou Antônio José Ferreira, conhecido aqui da região por Ferreirinha. Olha, eu vou parar um pouco meu serviço aqui, que eu vou conversar um pouco com vocês. E sabe que eu sou o que eu sou hoje, eu tenho orgulho de ser o homem que sou, por ter conhecido Paulo Freire. Porque, olha, eu vou contar. Na época que Paulo Freire teve Angico, o meu pai, que Deus o tenha, que era carpinteiro, pedreiro, que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado meu pai nas aulas de Paulo Freire, que era uma maravilha de aula. Lá ele ensinava, por exemplo, a escrever serrote e serra-serra, e eu ficava encantado com as aulas. Aí ele ensinou também a meu pai a escrever martelo. Cada palavra que papai escrevia, ele dizia, é martelo, martelão, martelim. Olha, eu gostei, foi bastante. Aí eu comecei a aprender, tive professor e tal.
Agora eu estou aqui já construindo minha própria casa, né? Olha, quando ele ensinou meu pai com metro, eu comecei a imaginar as palavras, sabe? Aí eu comecei a fazer o M, olha só, comecei a desenhar, aí virava, dava W, aí eu fazia Z, entendeu? Olha, tudo eu construía, a minha imaginação foi crescendo. E Paulo Freire trabalhava isso. Aí depois, mas eu foi muito feliz quando eu descobri que ele foi convidado por João Goulart, que é o presidente da República na época, a espalhar esta coisa que deu certo lá em Angico, para o Brasil todo, né? O que deu certo lá, ele queria implantar um monte de escola. Eu até anotei aqui, que eu vou ler para tu. Eu anotei aqui, ó, ele disse que ia anotar, que ia espalhar para o Brasil todo. Ele disse que ia rodar para o Brasil todo. Ó, gente, mais de 20 mil círculos de cultura, onde todos os analfabetos iam aprender a ler e a escrever. 20 mil. Eu até anotei para não esquecer, não é? 2 milhões de analfabetos. Na época é muito analfabeto, né? Vocês sabem que aí eu fiquei pensando e aí eu paro para pensar. Se não fosse essa tal da ditadura militar, que acabou foi com o sonho do homem e com o sonho de muito brasileiro. Não tinha interesse. Porque as aulas de Paulo Freire não ensinava só a ler e a escrever, como já foi dito. Era o poder, essa coisa do contentamento, do prazer de ensinar e de aprender. E é isso aqui que movia a gente. Eu já pequenininho, com 6 anos de idade, tá certo que eu tive outros professores, mas foi inspirado nele. E hoje, em homenagem a meu pai, eu quero dizer que, através dessas ferramentas do cotidiano, serrote, martelo, martelinho, e trem, metro, prego e tudo mais, foi assim que meu pai aprendeu. Foi assim que ele passou para mim as coisas da vida. E hoje eu, Ferreirinha, sou conhecido aqui como um grande construtor. Não sou um grande empresário, mas eu construo a minha casa, construo a tua casa, construo puxadinho que for preciso, não é? Eu tô bom nisso. Gente, e a gente vai tocando a vida, porque tudo que Paulo Freire aprendeu foi ensinando. E sempre dizia isso. Eu tenho orgulho, eu fico até emocionado de dizer que as coisas de Paulo Freire não foi só para a aula de adulto, ensinar a jovem adulto, não. Que o ensinamento dele é passado também para as crianças. As crianças podem aprender também com o método de Paulo Freire. Eu até tenho anotado as coisas que ele disse, guardei aqui no livro, ó, tem um livro dele aqui, que eu guardei, sabe? E, independentemente das questões sociais, políticas e econômicas, todo mundo tem direito da leitura, da escrita e do saber. Os sabores do saber. Apesar de tudo isso, ainda hoje tem gente que culpa aí a deseducação do país a este homem que não merece o que fizeram, não. Hoje ele é considerado o patrão da educação. Mas, gente, olha, o meu nome de batismo é Joana, né? Mas eu vou chamar de Leca. Por quê? Gente, desde muito pequena eu sempre fui muito moleca. E aí fui crescendo, me tornei professora e agora estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de Paulo Freire. Então hoje eu vou fazer uma aula experimental. Pode achar estranho que não temos a lousa como é tradicional, né? Em todas as salas de aula tem uma lousa que escreve hoje giz, lousa e saliva, ou seja, aula GLS, giz, lousa, não. Eu, como se uma seguidora, né? Porque eu fui, desde pequenininha, acompanhar, como muita gente na minha época, acompanhar os pais quando faziam as aulas do Paulo Freire lá em Angico.
E nessa eu acabei me tornando professora. E agora não poderia, claro, deixar de vir aqui hoje fazer tipo uma aula com vocês. Digamos, vocês são meus alunos, obviamente. Então, nessa primeira aula de hoje, eu quero conhecer. Eu quero conhecer, não é? Decodificar a vida de cada um de vocês. Eu já conheci muitos. Inclusive, fui na tua casa. Lembra? Você também, garota. Oxe, eu fui na tua casa, não sabe? Antes de começar as aulas, eu gosto de conhecer de onde vem cada aluno. E era assim que funcionava um pouco o método de Paulo Freire. Conhecer a realidade que esse aluno se encontra, não é? Minha mãe era cortadora de cana, mas antes eu lembro que os professores foram em casa, foram lá no serviço de minha mãe, no serviço dela, para ver como que era o serviço de minha mãe e tal. E ela foi, então, inserida na sala de aula e depois eu peguei gosto e estou aqui hoje, nesse dia maravilhoso, não é? Porque o que eu queria, inclusive, pedir para cada um de vocês que estão aqui hoje que me trouxesse na próxima aula o que faz parte do cotidiano de vocês. Por exemplo, você que trabalha em hotel, motel. O que é que faz parte desse cotidiano para a gente discutir, para a gente começar a aprender como funciona? Esse motel, você sabe que se encontra no quarto de motel, né? Lençol, fronha, e essas coisinhas mais. Enfim, se você trabalha no escritório, temos que a cadeira, computador. É isto. Como tratar Paulo Freire nessas questões atuais, né? E é isso que eu estou aqui hoje. Então, eu queria que todos levantassem, por favor. Hoje vamos comemorar. Então, agora com vocês, de pé, por favor, gente. Parabéns pra você desta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Paulo Freire, gente. Alguém tem o curso de violão? Eu vou aprender. Mas, gente, é isso. Gosto de levar a vida assim, aprendendo, ensinando. É por isso que eu estou aqui. Ensina quando que aprende e aprende quando ensina. E hoje vamos continuar, então, agora falando um pouco de qual é a sua responsabilidade social na questão do saber. Você conhece alguém que parou de estudar, ou por preguiça, ou por ter que trabalhar um período integral, ou por falta de incentivo, e outras questões. Ou alguém que voltou a estudar porque você incentivou, o que você tem feito quando você encontrar... Você conhece alguém do seu círculo de amigos que não sabe ler nem escrever? Você conhece a mãe de alguém? Você conhece alguém dessa situação? Eu conheci vários e continuo conhecendo, porque existe ainda um índice altíssimo de analfabetos no nosso país. Hora de brincar, hora de brincar. Hora de falar sério, temos que falar. Ainda há um desinteresse muito grande. Há quem lucra com essa deseducação do nosso país. Porque o trabalhador informado ninguém quer. Mas vamos deixar isso para outra aula. Falta de educação sexual, por exemplo. Muitas abandonaram a escola por quê? Engravidaram. Parece que essas meninas que têm filhos aos 15 anos são filhos sem pai. Cadê os meninos? Os meninos que com 15 anos são pais, não param de estudar. Eu não conheço. Pelo menos eu não conheço. É a responsabilidade do menino também, que fez filho. A mulher não fez filho sozinha, gente. Como que fica tudo isso? E aí, é um assunto que voltaremos em uma outra aula especial para falar somente disto. A minha indignação que há um desinteresse, há um interesse, aliás, na deseducação do país. Nossa, dá pão e circo e TikTok e pronto. Não é? Olha, eu gosto de brincar, gosto de me divertir,
mas também temos que falar sério. Hoje eu estou quase me aposentando, mas onde quer que eu esteja, eu continuarei assim a lecionar no projeto EJA. Ficou até poético, que é um projeto que está aí. Educação para jovens e adultos. Então é muito importante, sim, nós levantarmos essa bandeira da educação, e é por isso que hoje, nesse espetáculo de teatro que está se promovendo hoje, ainda dessa comemoração, data comemorativa que começou e continua, pelo menos Paulo Freire está sendo lembrado, e onde quer que esteja, ele deve estar feliz com tudo isto. A função do professor não é só ensinar a ler palavras, mas a ler o mundo. Porque desta forma está ensinando a decodificar, a inserir nesta sociedade todo o ensinamento histórico dentro deste contexto em que vive o indivíduo. E eu vou dizer agora uma poesia que uma professora fez e deixou lá na mesa. Ela lecionava nestes cursos do EJA, como eu já disse, e ela deixou e Paulo Freire publicou. E eu vou tentar lembrar aqui para vocês. Escola. Ela tem um título de escola. Eu até me sentei para a gente ter este papo. O que é uma escola? Segundo esta professora, ela decodificou muito bem. Então, em vez de ficar falando, já falei demais, eu acho. A minha participação está ficando muito longa. Aliás, depois eu quero, ainda de terminar, eu quero fazer uma brincadeira. Posso? Só um minutinho. É assim, eu não sou cantora, mas eu gosto de brincar um pouquinho. Papepipopu, pepipopu, papepipopu, papepipopu, papepipopu. Vamos lá? Papepipopu. Vá ver vivovu. Papepipopu, vá ver vivovu. Papepipopu, vá ver vivovu. Povo. Decodificação fonética das palavras. E é isto. Então vamos lá, poesia, escola. Escola é um lugar que se faz amigos. Não se trata de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, gente que se conhece, se estima, se ama. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, o funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, infelizmente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. Olha, o importante é criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar, como dizem. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil demais de estudar, trabalhar,
e crescer. Fazer amigos, educar e ser feliz. E assim, eu quero terminar a minha participação aqui com um recadinho. Não vou dizer, escreveu ou não leu, o pau comeu. Tá? É um ditado popular. Mas assim, que todos vocês saiam daqui ou de onde vocês aprendam na vida. E saiam daqui hoje um pouco conscientes de si mesmo. Lembrando que é importante escrever, é importante ler, mas mais importante, entender o que leu. Da boca faz o tinteiro, da língua pequenas paradas, da boca letra miúda, dos olhos cartão fechado. Irene, quando foi embora, escreva pelos caminhos, se não tiver papel nas asas do passarinho. Irene, quando foi embora, escreva pelos caminhos, se não tiver papel, a gente escreva nas asas dos passarinhos. Ana Rosa Kosinski, desaparecida política. Eu já ouvi falar. Professora do Instituto de Química da USP. Foi despedida por abandono de função. 40 anos depois. Somente 40 anos depois. A faculdade corrigiu o equívoco e até fez um monumento. Com os dizeres que a sua história inspire as gerações a lutar assim como ela. Vamos à próxima. Darcy Ribeiro, ministro da Educação, durante o regime parlamentar do governo João Goulart, e chefe da Casa Civil durante a ditadura militar. E assim como muitos brasileiros, intelectuais brasileiros, ele também foi obrigado a se exilar. Também foi lá educar, se preocupar com os índios. Por quê? Por que não ficou? Por que não ficou por lá? Por que voltou? Pra que voltou? Vamos ver o próximo. Este Fernando Henrique Cardoso, e foi até presidente da República. Próximo. Vitor Nunes Leal, grande constitucionalista de destaque no século XX. Sua notável atuação como homem público fez com que atingisse a Suprema Corte brasileira,
nascido em Carangola, chamada Zona da Mata Mineira. E como todo mineirinho, o famoso come quieto. Foi chegando de mansinho, devagarinho, devagarinho. Chegou lá. Chegou até a se matricular na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Participou como redator do jornal Diário da Noite, Diário de Notícia, e trabalhou também na Rádio Tupi, 1945. Também participou da fundação da revista Direitos Administrativos como redator. Parece que o sucesso subiu a cabeça. Não podia passar dos limites e ele passou dos limites. Deu no que deu. Porque assim como ele, na época, passar dos limites, era obrigado a ficar quieto. Ficar quieto. Como aconteceu com muitos artistas, intelectuais, pintores, escritores. O Brasil estava uma bagunça, uma desordem. Precisava então de alguém botar uma ordem em tudo isto. Por que não então contar com a cabeça dos militares, as ideias dos militares? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, Maria deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Oh, estava esquecendo essa cruz. Mas esta cruz eu vou deixar. Esta, Paulo Freire. Ele estava com a família em Brasília, a serviço lá da cultura, Ministério da Cultura, envolvido lá em Goiânia, com subversão de jovens e adultos. Ele sabe, anarquia, sei lá, essas coisas que fazem. Comunista. Mas, para não dizer que eu sou ruim, estão fazendo aí desde o ano passado, comemorar os centenários. Se estivesse vivo, ele conseguiu. Estaria completando 100 anos, em 2021. E agora, para não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar essa cruz. Porque eu não quero dizer que atrapalhei o espetáculo. Então esta cruz eu vou deixar. Vamos ver se esse espetáculo vai continuar. Hoje colocam ele lá nas alturas. Então, não quero ser o estraga-prazeres de ninguém. Esta cruz eu vou deixar. Do Paulo Freire. Bom, e agora chegou o momento do espetáculo em que eu vou me desnudar para vocês. Calma. Não é isso que você está pensando. Se fosse também não teria problema algum. Eu nasci em 1964, meu nome é Fernando da Silva Teixeira. Fernando Silveira, nome artístico.
fui criado na roça, em Minas Gerais. Eu fui educado pela minha tia. Era uma coisa bem didática. Era uma régua numa mão, a tabuada na outra, e muito castigo, muitos dias sem recreio. Também, coitada, 3 turmas ao mesmo tempo. Eu aprendi a ler naquela cartilha: A de abelha, B de bola, Z de zebra. E se tivesse na zebra e errasse a lição, B com A, eu respondia K. Pá! Uma reguada. De abelha até zebra, foi muita reguada. Enfim, consegui. Terminei a 3ª série, depois passei para a 4ª série, que já tinha que andar 6 quilômetros na caminhada até chegar à cidade de Ubari, completando assim a 4ª série primária e voltando para Enxada. Foi-se, e assim foi-se 3 anos sem escola. Mas, enfim, depois surgiu uma abençoada alma querendo alunos, recrutando alunos para fundar um ginásio em Ubari, Minas Gerais, Colégio Estadual Barão do Rio Branco, onde eu conheci um pouco mais eu comecei a conhecer o teatro através da professora de português, que tinha os português, além do português, comunicação e expressão, e todas as aulas de interpretação de textos eram feitas, nós tínhamos a oportunidade de interpretar essas aulas. Isso foi muito bom, muito importante para a minha formação como ator. Mas estou contando isso para ver como que a gente tem que ter a nossa autonomia, como diz Paulo Freire, e eu me insiro nessa autonomia, nesse aprender. E aí meu primeiro texto de teatro foi censurado, não pude apresentar, escrito à mão. Não sabia nem o que era datilografia, tinha que digitar na máquina de datilografar o texto, né? Passei pela censura escrita do texto, ok, mais ou menos, tiraram uma frase simples. O texto falava de drogas, de uso de entorpecentes, éramos 4 adolescentes, meu irmão e 3 primas e eu, o meu irmão, um convidado, 2 primas e eu. E aí o meu personagem dizia: mãe, dá um trago do seu Deus, porque o meu Deus sumiu na fumaça do meu baseado. Enfim, o dia da apresentação, para apresentar para os censores. Depois de várias tentativas, eu e meu irmão andamos São Paulo inteiro procurando um lugar onde pudéssemos apresentar para os censores. E aí conseguimos, depois de andar muito um dia, um lugar baratinho, uma sala de hotel, assim, sabe? Bem barato. E daria para fazer o espetáculo ali, que a cena se passava em um ambiente só. O que acontece? Quando chegou os censores, vai ser, todo mundo se arrumou, maquiagem e tal, figurino, texto ok e tal. De repente, elas entraram. Que isso? Imagina, os meus censores não vão entrar aí, meus funcionários. Era um prostíbulo na Estação da Luz. E aí não entraram, nós ficamos sem saber o que fazer. Aí uma boa alma, parecia um ator que estava com uma outra companhia, ele nos convidou para que apresentássemos numa sala de uma escola onde ele estava apresentando a peça dele, e assim fizemos. Mas nós apresentamos o espetáculo em Mauá, não é um teatro da prefeitura, e aí foi maravilhoso, só que foi a única apresentação. Cada um seguiu o teu rumo, meu irmão voltou, hoje ele tem a família dele, eu tenho o meu espetáculo, tenho a minha carreira, a minha profissão, e essa minha pesquisa continuou. Morei em São Paulo, continuo morando em São Paulo, fiz supletivo do 2º grau, concluí a minha formação, e eu sou autor e responsável por essa pesquisa deste espetáculo que vocês estão assistindo. É um prazer enorme ter vocês aqui, foi muito trabalho, mas foi muito amor, e nós vamos continuando falando aqui de Paulo Freire, é por isso que eu estou contando aqui, tive a oportunidade de contar um pouco, resumido, esta história. A minha pesquisa deu origem a esse espetáculo, que, por sugestão, em 2020, já na pandemia, Marcelo Abud sugeriu que eu então pesquisasse Paulo Freire. Confesso a vocês que eu não sabia por onde começar. Então eu comecei
eu achei interessante, uma vasta biografia. E aí se falava muito dessa volta do Paulo Freire. Eu não sabia que caminho seguir. Não sabia. Então eu segui a minha intuição e, como diz o próprio Paulo Freire, dentro do contexto, eu como ator, aproveitei essa oportunidade da reclusão. E então eu resolvi enveredar aí pela pesquisa da educação no nosso país. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Agora eu não sei se tem coisas que eu devia, então eu preferi dar sequência, optei por aquilo que, para onde eu estaria inserido um pouco nesse contexto. E aí eu fiquei meio perdido, não sabia que caminho seguir, até agora eu não sei, sabia como terminar o espetáculo. Então às vezes vocês esperavam uma coisa mais tradicional, como aconteceu aí em 2021, e agora estamos aí, reta final. Eu espero que vocês gostem. Realmente, de 50 anos depois do lançamento do primeiro livro de Paulo Freire, e 23 anos após a sua morte, eu sinto que ainda exilamos Paulo Freire. Continuamos exilando muita gente que faz história, como Paulo Freire fez a sua história. Então, nada melhor do que ele mesmo para dar sequência a essa história. Então eu, agora como ator, eu dou a palavra aí, vamos deixar o próprio Paulo Freire terminar. Não se preocupe em passar tanta informação. Eu agradeço a você pela pesquisa ao meu respeito, e de uma forma democrática como esta, o palco, o espetáculo. O palco de teatro é uma forma real da democracia. Portanto, a desinformação no nosso país é tamanha que, vejam, senhores, me acusam de ser o vilão da situação deseducacional do nosso país. Como que eu, que passei 16 anos exilado, quando volto, me acusam de doutrina marxista. E falou mais. Dizem que se é o método, que eu nem gosto que chamem de método, essa minha metodologia fosse boa, seria aplicada em outros países. E não é. Oxi. E não é que foi. E acho, deu muito certo. Deu muito certo. Talvez não de forma enlatada, engessada, mas após ser expulso do Brasil em 1964, eu atuei com meu método, que vocês chamam de método, nos Estados Unidos, na Suíça, no Chile, nos mais diversos lugares. Sempre, como que aqui no Brasil, após a minha volta, já conseguimos avanço.
na educação. E de forma que isso que vocês estão falando é um pouco calúnia, digamos. Este método que vocês estão... O método, já que dizem método, aplicado à criança também, embora ele foi destinado à educação de jovens e adultos, mas também se aplica muito às crianças. Então, eu atuei muito, 20 anos, com os trabalhadores, e dizem as más línguas que eu era um revolucionário político. Fui, sim, um revolucionário nas minhas ideias, humanista, não em defesa de qualquer segmento político. Já nos anos 50, eu criticava essa forma da educação, onde o professor é detector das informações, coloca na cabeça vazia do aluno suas ideias. Será que eu pergunto a você, a tua cabeça, ela é de toda vazia? Aonde possamos colocar, onde possamos implantar ideias. Ideia mais subversiva, não? Estava eu colocando na tua cabeça estas ideias. Você, que ao ler ou ouvir um jornal, uma notícia, certamente eu acredito que você reflete, que você pensa sobre o assunto, tira suas conclusões. Ou não é assim? Eu acredito que seja assim. Deve ser assim. Eu sou visto, ainda hoje, por muitos brasileiros como uma ameaça à educação. Por que um certo governo, ou sei lá quem, tentou ferozmente me tirar o posto de patrono da educação? E eu espero que vocês não compactuem com isto, que não aceite passivamente discursos que queira tirar a sua liberdade. E não é de se espantar que um comandante que quer acabar com todo o ativismo, eu não posso esperar que seja simpático comigo. Universidades de ponta como de Nova York educam seus alunos com cursos que levam o meu nome. Muito obrigado. E eu fico lisonjeado por isso. Eu peço, por gentileza, que depois de tanta luta por um Brasil mais livre, não permitam que eu seja exilado outra vez. Ensinar por ensinar é saco sem fundo. É preciso vivenciar, ter leituras do mundo para não se deixar oprimir. É preciso ver, pensar e agir. É só lero. É preciso ser e estar, ir além do
10 e do 0.